O paciente desse que tem uma hiperkeratose aqui, tá? O paciente tem uma hiperkeratose. Aí a gente vai e tá com aquela visão, né, que eu expliquei para vocês, que é aquela visão somente na úlcera, somente na ferida, somente no tratamento curativo, e não no paciente de forma integral, tá? De forma holística. E aí eu pego, olho para essa ferida, vejo que tem um tecido de granulação aqui, e fico colocando hidrogel, fico colocando um alginato, fico colocando papaina não, fico colocando uma espuma. Bem, eu fico colocando o que eu tenho, né, na minha unidade. Mesmo que eu não tenha muito recurso, eu vou colocando aqui alguma coisa, um AGE, né, sei lá. E vou colocando somente a cobertura de acordo com o tipo de tecido, né? É o que mais eu vejo vocês fazendo. E aí, manda uma foto para mim, depois eu disse meio assim, Lavínia, eu não estou entendendo por que não está cicatrizando. Porque eu já estou colocando de tudo aqui, já coloquei de tudo, coloquei até a melhor cobertura, botei até uma espuma aqui, mas não está funcionando. Por que é que não funciona? Por quê? Porque a gente não está olhando o paciente. Porque a gente não enxergou que tem uma hiperkeratose aqui ao redor. E porque a gente não está entendendo por que tem essa hiperkeratose que a gente fica desbastando, removendo, e ela volta, e ela volta, e ela volta, né? Por que as hiperkeratoses ficam voltando? A gente precisa tratar a causa. E além da gente precisar tratar a causa, cada vez que a gente remove essa hiperkeratose, novamente o organismo do paciente ele vai se proteger. Ele vai querer se proteger. Por isso que ele faz de novo a hiperkeratose, porque está querendo se proteger da pressão. O paciente está lá pressionando, caminhando e pressionando, caminhando e pressionando. É pressão. E aí o organismo ele começa a fazer hiperkeratose, porque na verdade aqui nessa hiperkeratose eu estou protegendo a minha ferida e o meu pé de não abrir uma ferida maior, porque ele continua fazendo pressão ali naquele pé, entendem? Então, se a gente não olhar o paciente como um todo, a gente não vai conseguir cicatrizar. E o que eu digo a vocês é o seguinte: vocês são enfermeiros e enfermeiras diferenciadas. Vocês precisam ser. Se vocês querem ter resultados, se vocês querem ser referência no tratamento de feridas, se vocês querem viver disso, se vocês querem pegar isso para a vida de vocês e levar adiante, transformando a vida do paciente, mas transformando a sua própria vida, você vai precisar entender o paciente como um todo. Vai precisar entender o paciente de forma integral. Se você não entender o paciente de forma integral, você não vai ter resultado. E você, sem resultado, você não vai conseguir viver disso. Você não vai conseguir viver disso, você não vai conseguir sair dos plantões, você não vai conseguir sair de lá da unidade básica e você não vai conseguir ter resultado. Vai precisar olhar o paciente. Porque o paciente pode passar anos com uma lesão dessa, de mal perfurante plantar aqui assim, ó, desse jeito, passando de profissional em profissional, que é isso que mais acontece. Passa de profissional para profissional, profissional para profissional, e os profissionais só trocam curativos. Só muda o curativo. Ah, tá botando hidrogel e não tá funcionando? Ah, então eu vou mudar aqui de curativo. E fica o tempo inteiro só pensando na cobertura que vai colocar nessa ferida. E esse tratamento não é um tratamento, é uma troca de curativo. Quando você faz desse jeito, o paciente vai ficar anos. Inclusive, o risco do paciente fazer uma osteomielite, porque fica muito tempo com essa ferida aberta, bem próxima ao osso. Muito tempo. Muito. É muito alto. Minha gente, é muito alto. Aí um paciente desse faz uma osteomielite. A gente não consegue
tratar a osteomielite, não consegue controlar a osteomielite do paciente, porque a osteomielite é dificílimo de controlar. Aí o paciente não consegue controlar essa osteomielite, vai para onde? Para amputação. Vocês entendem o quão grave é a gente, enquanto profissional, responsável pelo tratamento de feridas, levar um paciente a uma amputação, porque a gente não entendeu o que é que o paciente tem e onde a gente pode atuar de verdade, né? Quantas vezes que a gente só troca curativo? Quantas vezes que a gente vai ver até ver a hiperkeratose, mas só faz desbastamento e não evolui? A gente precisa entender quais são os fatores que interferem diretamente na cicatrização e fazem com que o paciente não evolua. E eu estou dizendo isso que já aconteceu comigo. Muitas vezes já aconteceu comigo. De eu pegar o paciente e só fazer isso. Só fazer o desbaste, trocar curativo e não entender o porquê que não estava cicatrizando. Ai, meu Deus, demorou demais, está demorando demais, está demorando demais. Ah, é porque o paciente é diabético. O paciente diabético é assim mesmo, demora muito. Eu já falei isso. Tudo que eu falo aqui para vocês é o que eu já fiz. E eu aprendi com os meus erros. E eu sei que isso pode acontecer com muita gente. Entendeu? Então, o que eu digo a vocês é o seguinte: não deixem de participar do Nominando Segredos do Tratamento de Feridas. Lá vocês vão entender muita coisa sobre o pé diabético. Lá vocês vão entender como é que vocês vão entender uma metodologia que tem um passo a passo, que ele é rápido, seguro, eficaz, para você tratar qualquer tipo de ferida em 3 meses e se tornar referência na região de vocês. Então, vocês vão precisar entender como é essa metodologia para poder colocar o paciente como centro do cuidado, para que vocês deem um passo adiante na transformação de vida de vocês e do seu paciente, para que o seu paciente nunca mais sofra desse jeito, com tantos passando de profissionais e profissionais, e vocês nem se transformam a própria vida, porque vocês não têm resultados, e nem transformam a vida do paciente, não devolvem a vida do paciente desse jeito. Então, quando a gente fala assim, eu vou colocar aqui, né, nesse pé diabético, aqui nesse mal perforante plantar, eu posso colocar um Suprasorb Liquacel, que é uma hidrofibra. Tá infectado? Eu vou botar uma hidrofibra com prata, ou vou botar um alginato com prata, posso botar uma espuma com prata, posso botar uma espuma com PHMB, eu vou dar prioridade ao antimicrobiano. E eu vou dar prioridade também a remover o excesso de exudato. Então, a controlar esse exudato. Eu posso colocar hidrofibra? Posso colocar hidrofibra. Hidrofibra eu coloco... Posso colocar passando para a borda? Posso colocar passando para a borda porque ela tem um poder de absorção vertical. Mas se eu for botar o alginato, vou botar o alginato passando para a borda? Não vou. Vou botar ele aqui, preenchendo, aqui, só botando no leito da ferida, tá? Porque eu não posso passar para a borda porque ele não tem uma absorção vertical. Ele tem absorção horizontal e ele vai macerar as bordas, e ele vai aumentar. E aí o alginato, ele vai macerar as bordas, ele vai aumentar a hiperkeratose pelo excesso de umidade, sabe? Então, a gente vai precisar entender também sobre cada cobertura, o que é a cobertura ideal para poder colocar nas feridas dos pacientes. A gente tem inúmeras coberturas, mas eu digo a vocês que a cobertura ideal para o paciente diabético é uma cobertura que ele vai fazer realmente o que o paciente está precisando, esse controle do exudato, e um antimicrobiano, se for necessário, principalmente para o paciente diabético que tem um risco mais elevado de infecção. Então, a gente tem que levar em consideração o uso de antimicrobianos, tá? Nesse paciente, principalmente no paciente diabético. Não que a gente vá usar indiscriminadamente, né? Porque a prata também, a gente precisa ter parcimônia para poder utilizar, tá? Sim, a gente pode utilizar creme de barreira em volta, pode utilizar
spray de barreira também em volta, né? Porque a gente precisa controlar esse excesso de umidade e proteger essa borda, para que a borda ela não fique com esse excesso, né? A gente vai precisar entender que se o paciente ele tem uma insuficiência arterial, a depender do grau de insuficiência arterial, a gente não pode colocar uma compressão, por exemplo, como essa daqui, a Perfecta, tá? Também da Venosan. Então, vai ter diferenças entre os diagnósticos. Então, eu preciso entender o paciente para poder entender qual é a melhor cobertura, tá? A Telfa também pode ter uma boa indicação, tá? Aqui, por quê? Porque a Telfa ela é impregnada com PHMB, ela tem um antimicrobiano, só que ela vai ter, Andresa, um poder de absorção menor, tá? Eu tenho ela aqui. Ó, essa daqui é a Telfa. Essa Telfa aqui, ó, ela tem assim, que ela tem sem borda, né? Ela é até um plástico, mas ela absorve, só que ela tem um poder de absorção bem menor, tá? E ela tem assim também, que tem a borda aqui para colar, e é usada mais em ferida operatória, essa já aqui com borda, certo? Mas ela é impregnada com PHMB também. O Exofiber AG também é muito bom. Ele é uma hidrofibra com prata da Monique, dessa marca Monique. E aí, quando a gente coloca o Exofiber, por exemplo, a gente tem várias marcas. Tem o Exofiber AG, a gente tem o Liquacel da Venosan, a gente tem o Durafiber da Smith Nephew e a gente tem o Aquacel, por exemplo, que é da Convatec. Então, todos eles são hidrofibras. E se for AG, ele é com prata. Tem a Exofiber normal e tem o Exofiber AG, que é com prata. Todos eles são hidrofibras, então a gente vai ver qual é a diferenciação de uma marca para outra. E a diferença é que o Aquacel AG mais extra, ele vai ter a prata, o EDTA e o BC, as três coisas. Mas às vezes a ferida responde até melhor com o Exofiber AG do que com o Aquacel AG mais extra, mesmo ele tendo mais compostos do que o Exofiber AG, sabe? Vai depender do paciente, vai depender da ferida, você vai testando, né, no seu dia a dia as marcas diferentes. Então, em relação à cobertura especificamente, vocês vão pensar nisso. A gente tem inúmeras coberturas, minha gente, no mercado, inúmeras. E a gente pega o paciente e a gente vai raciocinar clinicamente, porque aquele paciente está precisando de um antimicrobiano, aquele paciente está precisando controlar o excesso de umidade, aquele paciente não, ele tem uma necrose que está precisando levar mais umidade para essa ferida. Então, a gente vai colocar um hidrogel, a gente vai colocar uma papaina, né? Vai depender do que eu quero para essa ferida. O que eu quero, né, nesse tratamento. Então, a cobertura em si, vocês percebam que a cobertura em si, na prática, a gente não tem, né, assim, muito o que pensar. A gente conhece as coberturas e todo mundo pode fazer isso, tá, minha gente? Não é um diferencial. Todo mundo pode fazer isso. E, aliás, todo mundo faz isso e quer fazer isso e busca estudar só isso e as coberturas. E a gente faz desde a graduação, desde a faculdade. O que é que a gente aprende, minha gente? A trocar curativos. A gente só aprende isso. A gente aprende a pensar na úlcera, ao invés de a gente ter um pensamento holístico do paciente. E é desse jeito que a gente pega. A gente precisa mudar o pensamento, porque assim de gente já sabe sobre coberturas. Aí você vai estudar sobre todas essas coberturas que eu falei aqui agora para vocês. Vocês vão ficar iguais a todo mundo. Iguais a todo mundo. E qual é a diferencial? Olhar para o paciente. Esse que é o diferencial. E vai ser o seu diferencial. E vai ser por isso que você vai ser referência antes de todo mundo na sua cidade. Porque você vai ter um diferencial. Não adianta você simplesmente pegar, ó. Ah, Lavínia, já sei o que é que eu tenho que fazer. Eu vou pegar a minha bolsinha do laser, eu vou comprar um laser, vou pegar a minha bolsinha do laser e eu vou lá atender o paciente. É o meu diferencial, eu sou laser terapeuta.
Vocês sabiam que isso não é mais diferencial? Vocês sabiam que está tão fácil fazer curso de laser e está tão fácil comprar laser no financiamento em vários anos que laser não é mais diferencial? Tem assim, ó, de gente fazendo laser e ainda fazendo errado também. Não é diferencial. O seu diferencial vai ser olhar o paciente de forma integral. Você raciocinar clinicamente, certo? Vamos fazer um pacto aqui, todo mundo. Vocês vão olhar para o paciente. Vocês não vão fazer só cobertura e tratamento tópico. Certo?